Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos para a nossa oitava aula sobre estatística descritiva. Então aqui nós temos assuntos já estudados anteriormente e hoje nós vamos falar sobre correlação amostral. Bom, primeiramente, tudo que a gente veio estudando em aulas anteriores foi para uma única variável. A gente tinha uma variável e a gente estudava a média dessa variável, a variância, a mediana, o desvio padrão. Agora, nessa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com duas variáveis ao mesmo tempo. E a gente vai tentar determinar se elas estão relacionadas de alguma forma. Daí vem o termo, correlação, correlacionadas as variáveis. Porque pode ocorrer em duas variáveis o seguinte: quando o valor de uma variável aumenta, a outra pode aumentar junto. Ou quando ela diminui, a outra diminui junto. É o que a gente chama de correlação positiva, Elas caminham juntas. Pode ocorrer de ter uma relação negativa, tipo quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, ou pode ocorrer delas também não se relacionarem, Se uma aumenta ou diminui, a outra permanece indiferente, Não altera. Então, para realizar esse estudo, envolvendo relação entre variáveis, correlação entre variáveis, a gente vai utilizar o coeficiente de correlação amostral. Então, é uma ferramenta aí que vai ser útil para a gente concluir sobre uma amostra. E a notação que a gente usa é essa daqui, a letra R minúscula. Ou, alternativamente, a letra Rho, letra grega Rho, com o acento circunflexo por cima. Aí, no nosso estudo, a gente vai estar usando essa primeira notação, que ela é mais simples. E vamos estar, então, tentando obter um grau de associação linear entre duas variáveis. Então, a gente vai ter uma situação assim, vamos considerar uma amostra com duas variáveis, estou chamando de Q&Z. Então, a gente tem N observações aí para cada uma dessas variáveis. O coeficiente de correlação amostral, cuja notação é essa que acabamos de ver, subscrito aparecem aqui as variáveis em estudo, é dada pela divisão aqui da covariância pela raiz quadrada do produto das variâncias. As variâncias a gente já estudou em aulas passadas, É a medida de dispersão, variância de Y, é a variação desse conjunto de observações, variância de Z é desse outro conjunto aqui. E a covariância, quem é ela? A gente vai estar estudando ela aqui agora. Ela é dada por essa expressão, que a gente chama aqui que é uma soma do produto dos desvios em relação à média, dividido por N-1. Para a gente, dentro de um exemplo, a gente vai entender melhor o significado dessa fórmula e como que ela contribui para a gente concluir se duas variáveis quaisquer estão relacionadas ou não estão relacionadas. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais dessa covariância. Sobre o coeficiente de correlação, a gente não vai demonstrar aqui, mas o resultado sempre vai ser um valor entre -1 e 1. E quando esse valor está muito próximo de 1, 0,8, 0,9, a gente vai ter uma correlação positiva. Isso quer dizer o quê? Que quando uma variável aumenta, a outra tende a aumentar. Quando uma diminui, a outra também tende a diminuir. E aqui a gente tem alguns diagramas de dispersão, que são gráficos que vão nos ajudar a, juntamente com o coeficiente de correlação, concluir sobre a relação das variáveis. Aí, no caso, quando o coeficiente de correlação está muito próximo de 1, o nosso diagrama de dispersão fica mais ou menos com essa cara. A gente pode perceber que, nesse caso aqui, a gente consegue imaginar até uma reta que passa aproximadamente por todos os pontos. E nessa imagem aqui, o que a gente vê? Quando um valor está assumindo valor alto para Y, ele também está assumindo valor alto para Z.
Quando uma variável está assumindo valor baixo para y, está assumindo também valor baixo para z. Então o diagrama de dispersão nos ajuda a visualizar se está ocorrendo alguma relação entre as variáveis. Podemos obter o caso aqui onde o coeficiente fica próximo de -1, menos 0,8, menos 0,9. Quando isso ocorre, o diagrama de dispersão vai ter essa cara aqui. E a gente vai ter sinais, né, de uma correlação negativa. Correlação negativa é o quê? Quando um valor está alto, o valor de uma variável está alta, a outra está baixa. É o que a gente vê aqui nessa imagem, né, que o diagrama de dispersão mostra para a gente. Nessa região aqui, pega um valor qualquer aqui. Essa observação aqui está assumindo valor baixo para y e valor alto para z. Aqui, um valor aqui nessa região. Essa observação está tendo um valor alto para y e baixo para z. Então, é o caso da correlação negativa. E um outro caso a gente pode ter quando a correlação está próxima de zero. Quando isso ocorre, quer dizer que pode acontecer de tudo. Tipo, quando uma variável assume valor baixo, a outra pode estar baixa também, a outra pode estar alta. Igual aqui, ó, nesse diagrama de dispersão. Vamos pegar esse ponto aqui. Ele está assumindo valor baixo para y, baixo para z. Tem outras aqui que está relativamente ali no conjunto, né? Está alto para y, também está alto para z. Tem umas aqui que estão alta para y e relativamente baixa para z. Então, aparece de tudo. Ou seja, uma variável não está acompanhando a outra, né? Elas não estão mostrando estarem relacionadas. Então, a gente vai estar vendo isso num exemplo. Então, esse quadro resumo aqui, né, nos ajuda a concluir, né, sobre a relação entre as variáveis. Aqui a gente está fazendo uma escala onde a relação pode ser boa, média, baixa ou ausente. Quando o coeficiente aqui está entre 0,8 e 1, um módulo, boa correlação. Aí a questão do módulo é o seguinte, né? Se esse valor aqui for positivo, né, a correlação é positiva. É o caso do primeiro diagrama de dispersão do slide anterior. Se o coeficiente de correlação for negativo, aí vai ser uma boa correlação negativa entre as variáveis, que é o caso do segundo diagrama de dispersão. E as correlações podem ser menores, né? Pode ser média ou baixa. É quando a gente, voltando aqui no slide anterior, é quando a gente vai ter um diagrama de dispersão onde os valores não ficam, eles demonstram às vezes um crescimento ou um decrescimento, mas não de forma tão evidente no diagrama de dispersão. Então vamos ver um exemplo aqui. Realizou-se um estudo a fim de verificar se existe relação entre o peso de uma criança ao nascer, né, e a medida do tamanho do peito dela. Então a gente tem aqui, ó, um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crianças e as suas respectivas medidas. Então, a primeira criança que nasceu com 2,8 quilos, tamanho do peito 29,5 centímetros. E assim vale para todas as outras, né? Vamos esboçar o diagrama de dispersão dessas duas variáveis, vamos fazer o cálculo do coeficiente de correlação e vamos interpretar os resultados obtidos. Estou reescrevendo aqui a tabela e vamos fazer o esboço do diagrama de dispersão, aquele diagrama que nós mostramos agora há pouco. Como que a gente constrói ele? Primeiramente, né, a gente escreve aqui os nossos eixos, e onde para cada eixo vai entrar uma variável. Então, vou colocar aqui no eixo horizontal a variável peso ao nascer e no eixo vertical o tamanho do peito. E é interessante, e a gente tem que colocar
o diagrama de dispersão na escala dos dados, né? A gente percebe aqui, ó, que as medidas aqui da variável y tá mais ou menos em torno aqui de 2 e 6, né? A gente vê observações desse intervalo. Então, eu coloco o eixo nessa escala. Eu não preciso começar aqui do zero, né? Porque senão, do 0 até o 2 não ia ter nada para se preencher ali. E para o eixo vertical, a gente tem os valores aqui variando. Ó. O menor aqui está sendo 26, o maior 36,5. Então a gente monta uma escala nessa região. Então, aqui vamos de 25 a 37. E agora a gente inicia o preenchimento dos dados. Então, o primeiro ponto, 2,75 e 29,5. Aqui ele fica aqui, né? É o meio do caminho, né, entre 2,5 e 3, o 2,75, e o 29,5 fica mais ou menos por aqui. Esse diagrama de dispersão ele pode ser plotado em planilhas eletrônicas, né? Mas num primeiro momento é interessante a gente tentar fazer essa plotagem à mão, a gente se familiarizar com o diagrama. Então, o segundo par aqui, 2,2 e 26,3, ele vai cair aqui no começo, ó, entre o 2,5 e o 2, né? Está aqui o 2,2, 26,3 cai por aqui também. Próximo ponto, o 4,4 com 32,2. 4,4 vai estar aqui, ó, nessa região, né? Com 32,2 deve cair mais ou menos por aqui, ó. O que é isso? 4,4, né? Aqui. E por aí assim a gente continua fazendo o preenchimento de cada um dos pontos. Então, todos os pontinhos preenchidos nos dão o diagrama de dispersão. Então, num primeiro momento, o que a gente consegue ver aqui? Ó? A gente consegue visualizar um crescimento nesse sentido aqui das variáveis. Ó. Parece que está acontecendo o quê? Que quando uma variável aumenta, a outra aumenta também. Aqui a gente tem valores aqui altos para o peso e altos para o tamanho do peito. Aqui estamos com valores baixos do peso e baixos do tamanho do peito. Parece haver uma relação positiva, né? Vamos fazer o cálculo do coeficiente de correlação e concluir sobre isso. Então é a letra B agora. Então essa é a expressão, né, para o cálculo do coeficiente de correlação. Vamos aqui primeiramente obter as variâncias, que foram assuntos estudados aí em aulas passadas. Então essa é uma das expressões, né, que a gente pode utilizar para calcular a variância. Aí fazendo os cálculos aqui, temos aqui a soma dos quadrados das observações de y, que é a soma dos quadrados desses valores. Aqui, ó. E aqui é a soma simples, que vai dar 33,75. Então, esse resultado dá 1,54. Um ponto importante aqui, pessoal, esses valores aqui, esse valor não pode ser arredondado e nem esse daqui. Porque se for arredondado, vai chegar aqui e já vai ter um erro no resultado final. E havendo um erro aqui, quando a gente vai jogar esse valor aqui na expressão do coeficiente de correlação, aí o resultado final vai sair mais errado ainda. Então é importante não fazer arredondamentos, né? Aqui, quando a gente joga esse resultado na calculadora, o valor dá exato. Se a gente joga a expressão inteira. Mas se não desse um valor exato, né, com uma quantidade finita de casas decimais, a gente tira mínimo múltiplo comum, conserva, né, a fração, né, que sai desse resultado e entra com a fração aqui. No caso que o exercício foi mais simples, né, chegamos num valor representado com 2 casas decimais. Então essa foi a variância. Então vou deixar o resultado armazenado aqui. Vamos obter a outra variância agora, variância da variável z. Então, aqui a expressão, soma dos quadrados das observações,
aqui o quadrado da soma, chego nesse resultado aqui. E, novamente, esse resultado aqui também, estou mantendo aqui a quantidade, o resultado exato, sem fazer arredondamento. Afinal de contas, esses dois resultados, né, vão entrar nessa expressão, e se eu coloco aqui valores arredondados, o resultado final fica errado. Beleza? Então vamos agora ao cálculo. Então já temos as duas variâncias, vamos agora para a covariância. Então essa é a expressão da covariância, né, que nós comentamos agora há pouco. Aí vamos ver como chegar nesse somatório aqui e tirar as conclusões necessárias. Então, estou reescrevendo aqui a expressão da covariância. Então vamos montar aqui uma tabela com os nossos valores do problema. Então eu tenho aqui primeiramente essas duas colunas, são as colunas das observações, estão no enunciado do exercício. E aqui eu vou entrar nessa coluna vai entrar os valores que a gente está vendo aqui, subtraídos da média do conjunto de observações. E a mesma situação vai ser aqui, ó. Nessa coluna vai entrar esses valores que a gente está vendo, subtraído da média do conjunto de observações. Aqui era para ter a barra era para estar completa, deu um probleminha aqui na visualização. Tá bom? A média aritmética desse conjunto é 3,75. Então, subtraindo todo mundo aqui de 3,75, né, a gente chega nesses valores. Por exemplo, 2,75 menos 3,75 dá menos 1. 2,2 menos 3,75 menos 1,55. E por aí vai. Preenchimento semelhante a gente vai fazer aqui. A média desse conjunto, né, que é o comprimento do peito lá das crianças, essa média vai dar 30,5 centímetros. Então, aqui vai entrar as diferenças. 29,5 menos 30,5 menos 1. 26,3 menos 30,5 menos 4,2. E assim sucessivamente. E aqui, nessa última coluna, vai entrar o produto dos pares que estão aqui em amarelo. Igual, primeiro aqui, ó, esse 1 aqui é menos 1 vezes menos 1. Esse resultado aqui é do menos 1,55 vezes menos 4,2. E assim sucessivamente. E mantendo os valores originais, sem arredondamentos. Beleza, a soma dessas observações é 32,25, que é o que compõe a expressão da covariância, que nós estamos vendo aqui. Aí, então, 32,25 dividido por n-1, 9 observações, né? Vai ser 8 aqui no denominador, e chegaremos nesse resultado. E agora sim a gente faz o cálculo do coeficiente de correlação. Lembrando que da expressão que mostramos anteriormente, no numerador aqui entra a covariância, que nós acabamos de obter, e no denominador a raiz quadrada do produto das variâncias. Aí esse resultado, fazendo os cálculos, chegaremos em 0,9118. Bom, vamos entender aqui o que a gente fez. Então a gente tem o seguinte: a covariância. A gente viu que a covariância é dada por essa expressão e esse numerador aqui a gente obteve nessa tabela. Ok. O que a gente está vendo aqui nessa coluna aqui? A gente está vendo um conjunto de valores onde a maioria deles deu um valor positivo. A gente pode perceber que a maioria dos resultados deu positivo. Um outro aí deu negativo. E o que a gente pode perceber? Quando a gente tem... A gente sabe que esses resultados é um produto de dois valores. Que, aliás, foram valores daqui, né? Quando a gente tem... Se o resultado
dá positivo, se o resultado de um produto dá positivo, ou os dois elementos que compõem esse produto têm sinal positivo, ou os dois simultaneamente têm sinal negativo. Igual esse caso, esse valor aqui, ó. Ele foi um produto de dois valores negativos. Esse outro aqui foi um produto de dois valores negativos. Esse daqui foi um produto de dois valores positivos. Então o que a gente percebe, né? Quando a gente tem muitos valores positivos, quer dizer que os termos, né, que compõem esse produto têm o mesmo sinal. E olhando aqui para o nosso conjunto de dados, o que significa ter mesmo sinal? Quer dizer que essa primeira observação aqui, ó, ela deu negativa porque ela ficou abaixo da média. Essa daqui também deu negativo porque ela ficou abaixo da sua média. A gente tem uma média de conjunto de dados e essa observação, né, ficou abaixo da média nas duas variáveis. Então aconteceu isso, ó. As duas variáveis ficaram simultaneamente baixas. Vai ter casos aqui onde as duas variáveis vão estar simultaneamente positivas, né? Então elas ficaram altas acima da média para as duas variáveis. E é isso que o numerador aqui, né, da covariância está detectando. Quando a gente tem o mesmo sinal, né, que seria mesmo o tipo de comportamento das variáveis, o produto vai ficar positivo e essa soma aqui tende a ser um valor grande, uma soma alta. E isso vai se refletir no cálculo do coeficiente de correlação. Ele vai dar um valor alto. Interpretar o resultado obtido. Então, chegamos nesse resultado. A conclusão que a gente tem é essa, né? Que a correlação foi bem alta, foi boa, e indica, né, que crianças que nascem com os maiores pesos tendem a ter maior tamanho do peito. E crianças com menores pesos, menor tamanho do peito. Vamos agora para um outro exemplo. Vamos fazer um estudo aqui de uma turma de alunos do ensino médio e coletou-se as suas notas finais nas disciplinas de matemática e biologia. Então temos duas variáveis, né? Nota numa disciplina, nota em outra disciplina, e vamos verificar se existe alguma relação entre elas. Então temos aqui um conjunto com 11 alunos e as notas finais deles nas respectivas disciplinas. Vamos fazer o esboço do diagrama de dispersão, determinar o coeficiente de correlação e interpretar os resultados. Então, estou aqui com um conjunto de dados. Vamos começar esboçando o diagrama de dispersão. Então, aqui eu já estou sendo mais rápido, né? Já estou plotando ele todo de uma vez. Então, temos aqui no eixo horizontal nota em matemática, Z, nota em biologia. Então, todos os pontinhos aqui, né? Cada ponto representa o desempenho de um aluno. Por exemplo, esse daqui, que ponto é esse? Aqui, ó, foi do aluno que tirou 70 em matemática e quase 100 em biologia, que é desse aluno aqui, ó. 70 em matemática, aqui, ó, 98 em biologia. Certinho. Vamos achar um outro aqui, ó. Esse aluno aqui. Tá, aqui deve ser 75, ó, metade do caminho, né, de 70 e 80 em matemática, 60 em biologia. Cadê ele? Aqui, ó. É o aluno 5. Então, tá aqui os pontos. E visualizando esse diagrama, o que a gente consegue ter alguma suspeita sobre o que está ocorrendo? De uma forma bem sutil, a gente consegue visualizar uma tendência nesse sentido. Bem sutil, né? Não está tão evidente. Mas parece haver uma fraca relação entre as notas. Apontando o quê? Que se um aluno vai bem numa disciplina, ele vai mal em outra. Por exemplo, esse ponto aqui. Aluno que foi mal em matemática foi bem em biologia. Aí na região de cá, aluno que vai bem em matemática,
já foi pior em biologia. Parece haver. Vamos ver o que o coeficiente de correlação vai dizer para a gente sobre isso. Vamos determiná-lo. Então, essa é a expressão do coeficiente de correlação. E aqui as variâncias, já estou colocando elas prontas aqui. Eu deixo aí como exercício para vocês fazerem esses cálculos. Vamos focar agora na covariância das variáveis. Então, a gente tem a expressão da covariância, que é a soma dos produtos dos desvios em relação à média, dividido por n menos 1. Vamos arredar a fórmula para cá e vamos criar aqui novas colunas. Pronto. Então, a nota dos alunos em matemática e aqui em biologia. A média das notas de matemática, se a gente fizer os cálculos, dá 74. Então, aqui, as notas subtraídas de 74. Em biologia, a média desse conjunto é 76. Então, estou escrevendo aqui cada uma das notas subtraído de 76. E aqui entra o produto. O produto desses desvios. Temos aí alguns resultados nesse menos 294 é o 60, é o menos 14 vezes 21. Menos 88 é o menos 4 vezes 22. E por aí vai. Então temos aqui a expressão da covariância. E ela leva em consideração essa soma, que vai dar menos 971. Então, aí dividido por 10, número de estudantes menos 1, menos 97,1. Aí retornando, né, ao cálculo do coeficiente de correlação, temos então que menos 97,1 dividido pela raiz quadrada das variâncias, do produto das variâncias, que vai chegar nesse resultado aqui. Então vamos entender o que aconteceu. Qual que é o significado aqui desse valor? A gente percebe que dessa vez muitos valores deram negativo. A maioria dos valores foi negativo. Nem todos, né? Mas de modo geral. O que significa dar valor negativo? A gente sabe que cada um desses valores é um produto, que é o produto dos números anteriores aqui. Para um produto dar negativo, um valor tem que ser positivo e o outro negativo. Eles têm que ter esse produto aqui tem que ter sinais contrários, né? Cada um para o resultado final ser negativo. E o que significa ter sinais trocados aqui? Esse valor que está positivo, por quê? Porque ele ficou acima da média. O aluno 1 ficou acima da média da turma em matemática, mas ele ficou abaixo da média em biologia. Um outro aluno aqui ficou abaixo da média em matemática, mas ficou acima da média em biologia. Então, quando dá sinal negativo, o que essa soma está captando? Está captando que, enquanto uma variável está assumindo valores altos, acima da média, a outra está assumindo valores baixos, abaixo da média. Então, se essa soma começa a ficar muito negativa, essas variáveis estão tendo comportamentos contrários. Quando uma está alta, a outra está baixa. Quando a outra está baixa, uma está alta. Daí foi o que ocorreu aqui. Então, essa soma aqui tem um valor negativo altamente negativo, que em módulo, né, um valor alto, e no cálculo aqui o cálculo da covariância entrando aqui no coeficiente de correlação, a gente chega nesse valor, que deu um valor razoavelmente alto. Vamos visualizar aqui a interpretação dele. Então, chegamos nele, temos aqui que houve uma correlação.
pela classificação que nós fazemos, né, da relação entre variáveis, caiu aqui, ó, houve uma relação, foi uma relação baixa, mas houve entre as variáveis. Alunos com notas maiores em matemática tendem a ter notas menores em biologia. Não de forma tão forte, né? Mas existe uma correlação baixa entre as variáveis. Aí aqui a questão do módulo aqui, né, pessoal? A gente tem que o módulo desse valor é 0,5962, que é um valor entre 0,4 e 0,6. Mas só um detalhe, né? Quando a gente tem sinal de menos, nesse caso aqui foi uma baixa correlação negativa, que é quando as variáveis têm comportamentos contrários. Quando se o sinal aqui fosse positivo, né, era baixa correlação positiva, que é quando as variáveis caminham juntas, né? Uma aumenta, a outra aumenta também. Aí uma observação importante, pessoal. Essa conclusão que a gente está tirando é para a amostra. Lembrando que a gente está estudando aqui estatística descritiva. A gente pode estar estudando o coeficiente de correlação para tirar conclusões sobre populações, que não está sendo o nosso estudo no momento. Então essas conclusões aqui valem para essa amostra. E uma outra observação importante, vocês podem ter notado, as variáveis aqui, ó. Por que eu não usei a variável x? Usei y e z. A variável x, normalmente, na matemática, dá a ideia de variável independente, enquanto que a y é dependente. Aqui, a gente não tem que uma variável é a preditora em relação à outra. A gente tem duas variáveis, são duas variáveis respostas. E a gente está verificando como é o comportamento entre elas. Então, concluindo sobre os dois exemplos que nós vimos, pessoal, temos aqui, voltando aqui aos dois diagramas de dispersão, a gente viu que o primeiro exemplo, a gente teve uma correlação boa entre as variáveis, a gente consegue visualizar aqui, né, que as variáveis aqui elas crescem juntas, e aqui a gente teve também uma correlação, aqui foi a correlação positiva e aqui negativa. Aqui a gente consegue visualizar, o diagrama de dispersão mostra para a gente de forma mais visível um alinhamento desses pontos. E quando uma variável está alta, a outra também está. Aqui já não ficou tão visível, né, essa relação. Os dados estão um pouco mais espaçados. E foi exatamente isso que os coeficientes de correlação mostraram para a gente. Esse valor aqui ficou mais próximo de 1 do que esse coeficiente aqui próximo de menos 1. Então, se esse diagrama aqui, se os pontos estivessem melhores alinhados aqui, formando algo parecido com uma reta, esse valor teria ficado próximo de menos 1. Então, a gente vê que o diagrama de dispersão, né, nos ajuda a compreender o que está ocorrendo entre os dados. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Aí, na aula que vem, a gente vai ver um terceiro exemplo, onde não haverá correlação entre duas variáveis em estudo. Então, bons estudos e até a próxima.